Olá, sejam bem-vindos a mais um Tripla Visão, o podcast que tá pegando fogo. E agora nós vamos falar sobre um tema que provavelmente você nem conhece, nem nunca passou perto, que é dependência emocional. Né? Estamos aqui com as psicólogas Andréa Belo e Letícia Ramos. Por favor, se apresentem mais uma vez. Meu nome é Andréa Belo, sou psicóloga clínica, especializada em EMDR, é uma abordagem que trabalha psicotrauma. Eu trabalho também com casais e famílias. Tem uma abordagem bem integrada, eu trabalho a partir de uma metodologia integrada, exatamente para fazer com que cada um tenha a ferramenta certa para despertar. Eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica e neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou Tito Belo, terapeuta metafísico transenergético e também junguiano. E este é o Tripla Visão. Vamos entender então o que é dependência emocional? Ah, uma prisão com portas abertas. Por aí mesmo, né? É, você sai se quiser, a porta tá aberta. Mas eu sou dependente, eu quero ficar aqui dentro. Porque eu preciso compensar as minhas carências disfarçadas de amor. De novo, cadê o amor próprio quando você tá numa prisão de portas abertas? Porque é isso, né? A dependência emocional, então, é quando a nossa felicidade, quando o nosso bem-estar, o nosso ser, o existir no mundo depende de alguém para existir. E aí, quando você não está na presença dessa pessoa, parece que falta chão. A dependência emocional, ela traduz uma possibilidade, né? É um trilho condicionado de existência. E aí a gente, a partir dessas percepções, aí dessas construções que a gente faz dentro das nossas relações, a gente cria padrões de relacionamento. Então existem vários tipos de dependência emocional, assim como a gente falou no outro, né, a respeito dos padrões de apego, existem vários tipos de dependência emocional. Quando eu me faço de vítima, é uma forma que eu tenho de mobilizar o outro para que eu consiga algo deste outro. E isso é uma dependência. Eu dependo do outro ou eu dependo da minha vitimação? Das duas coisas, né? E se o outro, este outro que eu entendo que eu preciso, toda vez corresponde a essa minha característica de vitimar, de me vitimar, aí, claro, né? É uma porta, é um canal, é uma corda que se estabelece. E muitas relações, elas ficam complexas e impossibilitadas de existirem quando uma das partes percebe esse tipo de construção e de vínculo e fala, você quer se vitimar? Fique à vontade, é uma questão sua. Mas eu já não sou mais laçado por essa condição. E aí, normalmente, existem as brigas, os conflitos, os afastamentos, né? Por exemplo. Sim, sim. Eu vejo sempre, a gente cai muito no mesmo ponto que é do o autorrespeito, o auto-amor e autovalorização, necessidade de conversar com você mesmo. Posso aproveitar o gancho para falar do meu curso Autoridade Comunicativa e Comunicação Funcional, porque você aprende a conversar com você mesmo. A dependência emocional, ela tem uma relação muito grande com isso, porque o amor se confunde com esse apego, o amor se confunde com esse buraco que você tem dentro de você, o amor se confunde com essa necessidade. Isso não é amor, isso é só carência. Então o amor tem um ponto onde a carência e o amor eles começam a ser confundidos. E isso vai determinando aonde você está se tornando dependente emocionalmente ou não. E para isso você precisa conversar com você e entender que a sua base estando sólida, que você estando legal, estando seguro em si, fica muito mais fácil de ver. É um caminho. Não quer dizer que, somos todos perfeitos. Não, muito simples. Estou seguro de mim, então eu não tenho dependência emocional. Não, não é bem assim. Eu tenho que conversar muito comigo. Eu tenho que analisar muito aonde essas coisas podem começar a se misturar. Principalmente porque nós somos formados de vários aspectos. E eu posso estar dependente em um aspecto e não em outro. E isso começa a gerar uma certa confusão. E a gente, claro, como você falou, isso começa a gerar algum conflito entre a pessoa que você está dependendo ou quem é dependente de você. E esse conflito só é resolvido quando existe uma boa conversa interna para você saber separar essa malha, essa teia. Até que ponto isso é carência, até que ponto isso é amor. Então até aqui é carência. Ó, vamos colocar um muro aqui, vamos resolver essa carência interna que vem. Aí sim, você vai procurar as psicólogas, aí sim você vai resolver os seus problemas internos para que você possa ter liberdade de amar e de ser amado. Porque Sem essa aí dependência. que mora o perigo, né? Quando existe esse vazio interno e essa necessidade de preencher o vazio o tempo inteiro,
é que você não abre, então, a oportunidade, o espaço para olhar para dentro mesmo, porque você está sempre fugindo dessas questões. Desculpa, pode. Não, então, assim, quando você fica nesse looping de querer fugir e parar e não se olhar, que é um caminho perigoso, né, para você entrar, então, em relações que podem ser tóxicas, né, e depender daquilo. E aí você vai deixando até de existir, porque o seu existir depende daquela outra pessoa. O que ela faz, a aprovação dela, o olhar dela é o que te rege para estar no mundo, né? Então, um trabalho assim inicial de autoconhecimento, autocuidado, autoestima, eu vejo assim como pontapé inicial. Uhum. Não, e, de novo, não é fácil. Não é que a gente está falando assim, não, Nossa. vamos seguir aqui passos, né? Vamos fazer o passo 1, 2 e 3 não é isso. Não é isso que a gente quer dizer. E esses relacionamentos, quando isso acontece e a pessoa se dá conta, né, o outro se dá conta que está sendo, vou dizer, enganchado, sugado, puxado, seguro. Quando esses relacionamentos terminam, essa pessoa carente, ela vai pular para outro, aonde ela se mostra uma figura. Isso é muito comum de ver. Quando você está se aproximando, quando as pessoas estão se conhecendo, então as pessoas se mostram seguras e querem passar essa aparência de que eu tenho uma boa base, de que eu tenho uma segurança, né? A gente está repetindo muito segurança, porque é isso mesmo, de eu estar preenchido de mim mesmo. Por que eu gosto de falar muito em segurança? Porque eu seguro em quem? Em mim mesmo. Isso é você ter autossegurança. É eu segurar em mim mesmo. Então, voltando, quando essa pessoa se desliga de um e vai para o outro, aparentemente, ela se mostra segura em si até que a aproximação verdadeira ocorra. Quando esse relacionamento começa a estabelecer, então ela já parte para o que eu vou chamar de o vício interno de soltar a própria carência. E aí ela mostra que ela não tem o chão e todo gancho começa de novo. E assim vai pulando de galho em galho, sempre mostrando até que, por que a importância do se tratar? Por que a importância do tratar internamente os conflitos e os buracos que nós estamos falando aqui? Porque caso isso não ocorra, não adianta você trocar de parceiro, Não. você tem que trocar de você. Mas você sabe, quando a gente fala dos buracos, né? É inevitável, né? É inevitável que todos nós temos os nossos buracos, as nossas necessidades não atendidas, os quartos escuros que a gente ainda não conseguiu entender que existem e abrir, pôr luz e arrumar bagunça. Isso é natural. Eu posso fazer um parênteses, eu adoro o seu termo quarto escuro, prestem atenção nisso, porque é uma coisa que está na sua casa, ela está dentro de você, é um termo que a Andrea trouxe em outro podcast, eu adorei. Ele tá na sua casa, ele faz parte de você, só que você nunca abre essa porta, ele fica lá. Às vezes escuro, você nem viu, né, a porta. Criando teia de aranha, né? Fica lá. Então assim, faz parte. Ai, putz, eu não tenho buracos. Todo mundo tá tem, bom, né? Faz parte. Agora, eu acho que tem uma questão aí, né, que é importante, que é o discernimento. O discernimento. Então, como uma forma de começar a entender e a lidar com esses buracos, ou essas carências, ou esses desconhecimentos a respeito de si mesmo, e da própria história. A gente não é ensinado a entender o nosso lugar nas relações. Quando a gente trabalha lá na sistêmica, né, a partir de todas as leis que lá existem e tal, a gente entende que a gente precisa respeitar 3 leis. Uma delas é: tudo e todos têm direito a pertencer. Né? Qualquer tipo de exclusão ao qual você se permita estar, ou você faça com o outro, cria problema. Ou você se tira do seu lugar, ou você tira o outro do lugar dele. Isso já é uma base para dependência emocional. Ok? É uma forma de equilíbrio entre dar e receber. É uma forma de você entender que sempre com os seus pares, sócios, irmãos, primos, amigos, você tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. A condição de respeito. Aqui a gente já começa a entender um tipo de lugar de estar na relação. E a hierarquia. Então, com chefes, com pais, com pessoas que têm um nível hierárquico além do seu próprio, você se posiciona o quê? Você é menor e o outro é maior. Não melhor do que você, mas existem posições diferentes. Quando você entende isso, e claro, você como pai e mãe, você é maior do que teu filho, você ocupa um lugar diferenciado e você precisa prover. O teu filho não te deve nada. E o que a gente cresce, às vezes, como filhos dentro de uma educação cultural que nós temos? Os filhos devem, respeito, os filhos devem cuidar dos pais. Os filhos, e é o que a gente faz instantaneamente, a gente troca de condição e de lugar. Os filhos não devem nada, eles devem o respeito que lhes foi imputado e construído.
E o restante a gente vai e toca o barco adiante. Então, o que eu estou dizendo é, quando a gente consegue entender qual é o nosso lugar nas relações, a gente tem um pouco mais de tranquilidade de percorrer a estrada. Agora, se a gente fica perdida, não, eu tenho que cuidar da minha mãe, porque minha mãe se separou, mas então eu tenho que cuidar do meu filho, não, minha mãe em primeiro lugar, porque ela que me deu a vida, e o meu filho fica para depois. Aqui a gente já começou a criar uma série de emaranhados e uma série de dependências emocionais, e vai passando para as gerações futuras, por exemplo, esse filho que não foi cuidado, que tem a avó privilegiada, de que isso é uma forma de amor, e assim deve ser. Se sente devedor o tempo todo, né? Se sente devedor, né? Não se sente priorizado. E aí aqui a gente constrói o quê, né? Formas de apego e de dependências emocionais. É importante também, um ponto que eu estava refletindo aqui, é sobre a permissão. Porque se existe um relacionamento, existem permissões que não são ditas, mas existem essas permissões. Então, vamos pensar assim, uma relação onde normalmente as pessoas um culpa o outro de alguma coisa. Ah, não, porque a culpa é sua. Não. Não é por aí. Você fala muito sobre isso, sobre a autorresponsabilidade, né? Sobre qual o termo que você usa mesmo? Autorresponsabilidade, né? É isso mesmo. mesmo. Responsabilidade, eu chamo. A responsabilidade é a habilidade de você dar respostas a si mesmo, sobre si mesmo. Então, eu falo responsabilidade, respostas, a habilidade de responder a si mesmo dentro de um evento, de uma questão. Exato, porque quando você traz esse olhar de responsável, você tem a sua parte de responsabilidade nessa relação, né? Sempre. Isso. E a partir disso, então, você permite que coisas acontecem. Porque a pessoa que está num relacionamento que é tóxico, e ela está nessa dependência emocional, a tendência é querer culpar o outro também. Mas ela se permitiu estar nessa relação, né? Isso. Pode ser inconscientemente, sim, mas está. É por isso que a gente traz aqui, e a importância, então, de se trabalhar para olhar para isso e ver assim, eu posso sair desse lugar. É difícil? É difícil. É difícil também porque fica mais cômodo, né? Então eu me vejo num vazio, a pessoa está num vazio, aquele buraco interno, quer que esse buraco interno seja preenchido pelo outro. Mas vamos ver, o buraco é interno. Nada que vem de fora vai preencher. Porém, existe uma falsa sensação de que está preenchendo, porque ela se direciona e usa a força do outro. Ela usa a intenção do outro. Vamos chamar de força, de energia mesmo. Usa as decisões do outro, usa o chão do outro, usa o caminho do outro. Então ela tem uma falsa impressão de que está sendo preenchida, mas ela não está sendo preenchida, porque um buraco interno só é preenchido de dentro para fora. Então a gente volta para a autorresponsabilidade, conversar consigo mesmo e procurar ajuda para isso. Isso não acontece só com pessoas, isso acontece com profissão. A profissão vira um escudo, ou a tua autoridade na profissão vira um escudo para as próprias faltas e carências, a ponto de você deixar a tua essência de lado, ou aquelas coisas que você super deseja fazer na sua vida, e não conseguir largar de uma relação tóxica com o próprio trabalho para se permitir para a vida que você deseja. Tá, então é por isso que é importante estabelecer limites saudáveis, né? O que a gente sempre falou aqui, então, do posicionamento, né? Posicionar-se. O posicionar-se está em todos os ambientes da nossa vida, né? Todos os ambientes. E quando você, então, se comunica com assertividade, consegue colocar o que você está sentindo, olha, eu estou me sentindo dessa maneira. Pode ser que a pessoa do outro lado fale, nossa, eu nem sabia que você estava sentindo assim. Que bom que você me falou, agora eu posso fazer algo. Então tem que sair do mundo das ideias também, de achar que a outra pessoa tem uma bola de cristal, né? Porque fica cada um no seu mundo, achando que o outro tem que ler a sua mente para resolver as suas questões, sendo que não existe a comunicação. Isso é complexo, né? Isso é complexo, porque esse achar que o outro tem que saber o que você está sentindo, achar que o outro tem que entender o seu vazio, o achar, ele passa a ser sedimentado e uma rotina de vida. E essa rotina de vida obviamente vai gerar um conflito, e esse conflito ele não só vai ser externo, como vai ser interno, porque você vai ver que o seu buraco, ao invés de ele ser preenchido com você, que não vai desse jeito, ele vai aumentar. Porque com cada conflito externo, o teu buraco interno aumenta. Porque você, ao contrário de estar sendo preenchido, está gerando um conflito. E aí você vai ficar cada vez mais carente, enganchado, cada vez mais viciado nessa situação de buscar do outro preenchimento para isso. É uma bola de neve. Vai se corroendo por dentro, assim. Né? Só para terminar essa bola de neve. Eu costumo dizer, a gente vive como numa esteira rolante, tá? Você está lá na academia na esteira. O mundo ele é dinâmico, o mundo ele não é estático, ele é dinâmico o tempo todo. Sim, se você para, você está indo para trás. Então quando você para de falar com si mesmo, quando você para de se olhar, você sim está indo para trás. Você tem que andar e tem que andar mais veloz do que a tua esteira. A tua esteira é a tua vida passando. O relógio está correndo. E se você estiver parado, grande ilusão, ninguém fica parado. A coisa vai começar a piorar. A coisa vai começar a ir para trás. E o teu buraco aí dentro vai aumentar. Então,
Sempre é tempo, procure ajuda. Uma coisa que dá muito certo como orientação e já fica para você pensar a respeito é: não suponha, pergunte. Não suponha sobre o que o outro está entendendo a seu respeito e nem sobre aquilo, e não determine para o outro uma visão que é só sua. Pergunte, o que está acontecendo? Como é que você está se sentindo? Isso faz parte, principalmente, de relacionamentos mais íntimos. Não suponha, pergunte. E muitas vezes, entrar nesta posição exige uma firmeza que vai parecer um confronto. Mas o que é o confronto? É o confronto com as próprias ideias ou com as próprias ilusões. Vá para os fatos, né? E se não houver abertura, você tem a escolha de ficar com a sua verdade, ou com a sua percepção, ou com a sua intuição, sem imputá-la ao outro. Muitas vezes confrontos negativos acontecem por quê? Porque eu preciso que o outro faça a minha verdade ser estabelecida, para que então eu valide a minha própria verdade. Se a gente sai disso aqui, eu valido a minha verdade até onde eu consigo, né, segurá-la, ou até que o outro possa se abrir para que a gente esclareça. E por enquanto eu fico ali pronto e acabou, ponto final, se não existe espaço para diálogo, né? E uma outra coisa que funciona muito bem quando existe espaço é realização de combinados. Isso ajuda com que cada um mantenha os seus próprios limites saudáveis. É isso, né? Então, a base disso tudo está onde? Na comunicação, né? Se você tem uma relação que sai do achismo para conversa, para o verbal, e é isso, vai ter conversas difíceis, vai ter conversa difícil, mas é aprender a ter essas conversas difíceis também. Exatamente. Onde um dá o espaço para o outro, agora, né, pode falar, vou te ouvir, o outro depois fala, vou te ouvir. Então, assim, é conversar e aprender a ouvir também, né? É o grande desafio. A gente fala aqui, e não é para parecer fácil, gente, mas é que existe a possibilidade de ser feita. Muito bom. Não, Né? Não é porque a gente fala, comenta, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente vive também da mesma forma, nossas questões, nossos problemas, né? E é isso, até para você amar com liberdade, né? Estar livre para amar, porque aí você aprende a amar sem os seus buracos, amar com liberdade. E às vezes a conversa ela é muito difícil, por quê? Porque o outro entende que ele, né, na construção lá de vínculo, se ele abrir muito espaço, ele tá fraquejando, né? Ele tá se submetendo. E o outro, de repente, tem uma fala muito cortante, né? Acha que assim, não, eu tô vendo, é verdade e tal, e blá, e vomita. E o outro, né? E o outro, como que o outro recebe? Então, esse tempo de entendimento, né, de flexibilização e de falar de uma forma mais tranquila, né? Isso tudo revela também uma segurança e algo mais saudável no sentido da dependência. Muito né? bom. Seja livre para amar a si mesmo, para poder você ser livre para amar o outro. Esse foi mais um Tripla Visão. Aguardamos vocês no próximo episódio.